verdade, o termo é meliponicultor. É complicado? É. É que esse termo ele vem da abelha que você cria. A Apis mellifera, aquela abelha com ferrão, definiu o termo apicultura, a Apis apicultura. Certo. Essas abelhas são do gênero Melliponas. Melliponas, meliponicultura. É complicadinho, mas é assim que funciona. Mas funciona. É. E essa abelha aqui, qual que ela é? Essa aqui é a manduri. Essa é uma espécie bastante rústica e que ocorre naturalmente na região de Mairiporã. Ela está aqui nessa mata. Obrigado, meu Ela amigo. não tem ferrão. Não tem ferrão. O mel dela é bom. O mel dela é valiosíssimo, riquíssimo, diferentíssimo. Eu sou suspeito de falar, mas esse mel, por exemplo, o mel dessa abelha aqui, a jataí, já existem estudos feitos com o mel dessa abelha. Essas são todas sem ferrão. Sem ferrão. Que o mel dessa abelha chega a ser 4 vezes mais potente que a própria penicilina. Caramba! Os antigos usavam o mel dessa abelha para curar uma doença nos olhos chamada dor d'olhos. Essa doença existe hoje e se chama conjuntivite. Se cura com o mel dessa abelha? Do mel dessa abelha. Por quê? O mel dessa abelha tem propriedades bactericidas. E onde eu encontro o mel dessa abelha para comprar? No ninho da abelha. Ah, para comprar? Você vai achar em diversos criadores. É difícil, né? Mas o que eu sempre sugiro para quem tem interesse é crie na sua casa. É uma abelha sem ferrão. Você pode criar no seu quintal, no seu apartamento, aonde você no quiser. Apartamento eu posso criar? Pode! E essa aqui é qual? Essa aqui, segundo dizem, é a menor abelha do mundo. Essa aqui é a famosa Leurotrigona muelleri ou simplesmente lambiolhos. Esse termo lambiolhos Eu já lembro disso. é porque ela vem nos nossos olhos coletar sais minerais. Mas não tem, não machuca nem nada. Nada disso, nada disso. É a lambiolhos. Lambiolhos. E o mel também é ótimo. Ou não? Essa abelha aqui, para mel, é porque ela é muito pequena, então ela produz muito pouco de mel. E a gente sempre tem que ter em mente que a abelha não produz mel pra gente. A abelha produz mel pra abelha, não é pra gente, né? Então, nesse caso aqui, qual é a importância dela? Vou dar um exemplo. O cupuaçu, uma planta amazônica, uma fruta bem apreciada. Essa espécie só é polinizada por abelhas pequenas como essa. Entendi. Polinização. Sempre vai ser polinização. Por exemplo, o maracujá. O maracujazeiro, só uma abelha consegue polinizar o maracujá. Sem aquela abelha, não tem o maracujá. Se acabou as abelhas, acabou um monte de coisa. A maioria das coisas. Segundo a própria FAO, que é o braço da ONU que cuida da alimentação no mundo, 75% da nossa alimentação é proveniente do trabalho de polinização por abelhas. 75%. Imagina você acordar amanhã no mundo com 75% a menos de comida. O que acontece com o mundo? Agora diz uma coisa, a abelha faz um mel, né? Sim. Esse mel fica lá, ela usa esse mel ou esse mel ele fica... Não, é assim, a abelha produz o mel. Por que ela acumula mel? Ela acumula mel para passar o período de estiagem, outono e inverno. E ela consome esse mel depois? Exato, ela vai consumir nesse período, né? Para que ela consome mel? Para ter energia, para trabalhar. No inverno as temperaturas não caem, então elas consomem mel para manter sempre a temperatura constante. Então, se você tirar o mel da abelha antes do inverno, ela vai morrer de fome e de frio. Então tem uma época certa também de escolher o mel. Sempre primavera, verão. É por isso que eu falo sempre. Eu quero cuidar de abelha, eu quero criar abelha, tem que estudar. E eu posso, por exemplo, ter duas qualidades de abelhas. Eu tenho um apartamento, eu posso conseguir ter duas? A quantidade de espécies ou de números sempre vai depender do que você tiver de mato, de flora, de árvore, de planta ao seu redor. Elas não se brigam, A espécie de abelhas varia de espécie para espécie. Algumas são mais territoriais do que outras. Novamente, tem que estudar para saber que espécie que eu posso ter sem ter problema com a outra. Aqui nós temos quantas quantidades de abelha? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 espécies de abelha. Essa qual que é? Essa aqui é a famosa... Deixa eu fechar aqui só para tirar da frente, fica mais fácil ela filmar, né? Isso. Essa aqui já filmou? Essa aqui já filmou também, né? Isso. Deixa eu botar essa aqui agora. Ó. Essa aqui é a mandaçaia, é uma abelha grande. Também ocorre aqui na região de Mairiporã. É uma abelha bem grande. Parece uma mosca, né? Bem bonita. É um enxame bem jovem esse. É um enxame que tem 2 meses de idade, né? Não mais que isso. Então ele ainda vai ocupar todo esse volume. Em 2 meses, quantas abelhas tem aqui dentro? Então, esse enxame, a população dele no enxame adulto, chega a ter entre 500 a 750 abelhas só. E é uma grande produtora de mel, por exemplo. E por ano que faz o mel? Sim, a conta que se faz é quantidade por ano.
Essa abelha chega a produzir de 3 a 4 quilos de mel por ano. Só que só tem 600 abelhas na população. Aquela abelha com ferrão que produz 40 quilos de mel tem 100 mil abelhas. Então quem é mais produtiva? Com certeza a nossa. E eu posso retirar todo esse mel quando chega, ou eu tenho que deixar um pouco de mel? O que se aconselha sempre retira uma parte e deixa ela encher. Aí, se ainda tiver tempo, você recolhe mais um pouco e deixa ela encher. O importante é ela entrar no outono e no inverno com o estoque de mel completo. E o mel dela também é bom? Muito bom, excelente qualidade, altamente valorizado hoje pela alta gastronomia, né? Os grandes chefes de culinária aí do Brasil inteiro e do mundo inteiro estão assim se ajoelhando para esses tipos de mel. Eu vi alguma coisa que está morrendo muito abelha por causa dos pesticidas, dessas coisas que eles estão fazendo, né? Isso está prejudicando, né? Eu vi alguma coisa aí. Pode ver. Isso é verdade, por quê? Porque veneno mata, né? Mata os bichinhos, E a gente não pode esquecer que a abelha também é um tipo de inseto. Isso aqui são mel? Não, isso aqui é tipo de cera. Ah, de cera? A abelha, aqui... além do mel, ela produz a cera? Cera e própolis. Isso aqui, ou seja, ela produz 3 produtos? Própolis. Isso é o própolis? Eu costumo dizer que são 3 subprodutos. Própolis, cera e mel. O própolis ele tem propriedades bactericidas, fungicidas. Medicinal. Isso aí se cura infecções, enfim. E mel. Esse é o mel? Mel. E a cera? Agora, mel é um caso à parte, né? Olha a diversidade de tipos de mel que a gente pode ter. Só de cor. Quantas cores já tem aí? 4, 5. Só que nós já temos 8 cores diferentes. Aqui. E essas ceras, elas são... Cada abelha é uma cor? São de espécies diferentes também. Essa aqui é da abelha com ferrão, que tem menos própolis dentro dela, porque essa abelha vem de um clima temperado, né? Com menos bactéria. No caso das nossas, as ceras são mais escuras, porque as abelhas já misturam o própolis quando elas produzem a cera. Porque aqui é uma região tropical, mais propícia a fungos, bactérias, né? Deixa eu perguntar uma coisa, ela produz a cera e o mel junto? Como que funciona isso? Não, a cera é produzida por glândulas seríngeas quando uma operária atinge uma certa idade. Então ela se alimenta e entre os anéisinhos do abdômen, ela solta pequenas plaquinhas de cera que as irmãs vão coletando. No caso das nossas, essa cera é coletada e já se adiciona imediatamente o própolis. Entendeu? O mel já é diferente, o mel já vem do néctar da flor. Ela coleta aquela água com açúcar na flor, traz para o enxame, coloca enzimas, né, corporais, que vai começar a quebrar a sacarose e outros açúcares. Espera, uma coisa que eu não entendi aqui. Você tem o mel ali dentro da colmeia dela. Ok. Aonde que fica a cera? A cera é toda essa estrutura aqui, essas lâminas. A cera é a estrutura. Aqueles potinhos ali são feitos de cera. Ah, entendi. O própolis, mudando de assunto, entre outras coisas, serve para ela fazer a vedação do enxame. Ah, entendi. Então o próprio seria a vedação? Vedação, arma e remédio, porque é bactericida, então limpa, higieniza o ambiente interno do enxame. A cera é o material de construção, é como se fosse o nosso cimento. Ah, entendi. Então, tudo que elas constroem, assim, ninho, alvéolos de cria, pote de alimento, é tudo com cera, ok? E o mel é o alimento energético e o pólen é o alimento proteico. Ah, então são três produtos em um só. Exatamente. E elas nunca param, né? A abelha, a operária vive em média 60 dias, né? 60 dias só? Só. E ela não tem nem pálpebra, então ela não dorme. Então, desde que ela nasce até morrer, é só trabalhando. E a abelha rainha que... A abelha rainha tem aquela função de ir colocando os ovos, né? Porque quando uma abelha morre, tem que ter uma outra que substitui ela, né? Entendi. É tipo uma linha de montagem, uma linha de industrial de produção de crias, né? E como que é fecundado esses ovos? Ele tem um... Então, a rainha, quando a princesa, né, ela nasce, ela cresce, ela amadurece sexualmente. Aí, quando ela sai do ninho para formar um outro enxame, ela é fecundada. Nessa cópula, ela já retém todo o espermatozoide que ela vai precisar para toda a vida dela. Então, cada ovinho que ela coloca, ela vai colocar um espermatozoide para fecundá-lo. E quanto tempo ela vive? Aí depende da espécie. Segundo alguns estudos, de 2 até 7 anos. Nossa. Tem rainhas que vivem 2 anos, como a jataí normalmente, e outras espécies vivem até 7 anos. Eu vi uma reportagem, não sei se é verdade isso, que uma abelha rainha ficou presa em um carro, em algum lugar, e as outras abelhas acompanharam ela 20 mil quilômetros. Então aquela lá é uma apis mellifera. A apis mellifera, a rainha voa, as nossas já não voam. As nossas, depois que ela se transforma em rainha, ela cresce tanto que a asa perde função, praticamente, ela não consegue voar. Na apis mellifera, não.
porque ela veio da Europa. Da Europa vem chegando o inverno, ela tem que migrar. A que veio da África vem chegando a seca, ela tem que migrar. Então a rainha voa, né? Então nesse caso era um enxame migratório que parou ali dentro. E como as operárias se seguem pela rainha, elas ficaram presas ali por causa da rainha presa também. Entendi. E quais as outras abelhas que você tem aqui para mostrar pra gente? Então aqui eu tenho, por exemplo, a manduri, a lambiora, você já viu, a jataí, né? Essa aqui já vimos. Essa aqui já viu? Eu tenho uma outra aqui que é a mirim-guaçu. É uma outra espécie de abelha. E a colmeia delas tem diferença de uma para outra, né? Não existe padrão. São todas diferentes, tamanho diferente, estrutura diferente, população diferente, visitam produtos diferentes, produz mel, tudo diferente, nada é igual. Qual a diferença dessa abelha? Então essa abelha aqui, a característica principal dela é que ela hiberna no inverno. Ela tem uma estratégia diferente das outras, né? Essa abelha ela não acumula muito mel para passar o inverno. O que ela faz? Ela acumula sujeira. Essa sujeira ela vai fermentar, que gera calor, que ajuda ela a passar o inverno. Então são estratégias diferentes, né? Com abelhas nativas brasileiras, né? Certo. E a última? Essa aqui é uma espécie de abelha solitária, já não é uma abelha social, que é a abelha das orquídeas, né? E é assim, aqui dentro tem uma coisa bem triste. Como é uma abelha solitária, as gerações não se encontram. Então o filho jamais vê a mãe. Porque quando a mãe vai lá e coloca a cria, isso é tão exaustivo para ela que ela morre em seguida. E depois a cria nasce sem conhecer a mãe viva. Então tem alguns cadáveres aqui dentro, não é para se assustar, beleza? Interessante. Então são todos órfãos. Aqui vai ter um monte de cadáverzinho, né? Tá vendo? E tem uma abelhinha viva só, que é a cria que acabou de eclodir, tá vendo? Pegou? E ela dá em média quantas crias ela dá? Então essa aí, dependendo da idade da fêmea, ela vai colocar de 3 até 7 ovinhos só. Pouquinho, né? Pouquinho, bem pouquinho. É uma abelha bem mais difícil então, né? Só que essa aqui é a abelha das orquídeas. E você gosta de sorvete de baunilha? Gosto. Então fala obrigado pra ela, porque a baunilha é uma orquídea. E ela que produz isso? É ela que constrói isso. Todas aquelas que morreram vai nascer os bichinhos então? Não, essas que morreram são as mães, né? Que morreram, né? Certo. Essa que tá viva é a cria que vai sair, vai ser fecundada e vai voltar para continuar o ciclo. E quanto tempo demora isso? Para essa espécie aí, se eu não me engano, é 49 dias para ela, entre o ovo e o nascimento, né? Faz o mel também? Faz, meio pouquinho. Mel não faz. Porque tudo que ela produz de caloria, né, de energia, ela coloca para a larvinha se alimentar. Ela não acumula nada, entendeu? Diferente das outras que acumulam muito ou pouco. Qual a função dela, então? Polinizar. Polinizar só. Essa não é o mel, é só polinização. Claro. Mel sempre vai ser um subproduto, né? Lembra? Você prefere o mel ou sorvete de baunilha? Tem comentários, né? Entendi, bem não é? Quantos tipos de abelha sem ferrão existem? Então, no Brasil se conhece hoje 244 espécies. Estima-se, né, que esse número ultrapasse os 300 espécies. Isso só no Brasil, abelhas sociais que formam enxames. No Brasil inteiro, entre sociais e abelhas solitárias, são aproximadamente 3.000 espécies. Você quer um número fantástico? Sabe quantas espécies de abelhas existem só no estado de São Paulo? 730 espécies de abelhas, entre sociais e solitárias. Por exemplo, eu tenho um jardim na minha casa, eu quero criar uma abelha sem ferrão lá. O que eu tenho que fazer? Estudar. Tem que começar a estudar para aprender hábitos e necessidades. Como é muita espécie, você vai ter que escolher algumas espécies. Eu não posso criar todas, posso? É impossível, né? Então, você vai definir primeiro para que eu quero criar. Eu quero para mel. Então, quais são as espécies boas para mel? A, B ou C. Aí você vai focar nessas espécies, vai estudar sobre elas para saber necessidades, hábitos, né? Se pode manter perto, se pode manter longe, quanto produz de mel, que planta que eu tenho que plantar para recuperar. Tem que estudar. Se você ganhar um cachorro, o que você vai fazer? Um galgo afegão. Você vai fazer o quê? Você não vai estudar? Sim. Para saber que ração que eu tenho que dar, se ele gosta de morder criança, se ele destrói sofá, não é isso? E a casa delas é o quê? É uma caixinha? É uma caixinha. Você está vendo que eu tenho espécies diferentes, com caixas diferentes, tamanhos diferentes? Aí entra o estudo. Eu escolhi 3 espécies. Quais são as caixas ideais para essas espécies? Você entendeu? Não tem outras. Elas fazem a comédia de um tipo que você tem que fazer. Exatamente isso, exatamente isso, exatamente isso. Quais são os seus contatos se eu quiser
Quando eu fazer uma criação de abelha, eu posso contar com você para me ajudar, alguma coisa assim? Site, Facebook e e-mail. E o WhatsApp? Também tem WhatsApp, é o mesmo nome, SOS Abelha Sem Ferrão, exatamente como está na camiseta. Então nós temos site, LinkedIn, WhatsApp, tem tudo. Beleza, então. É assim, ó, se quiserem criar abelhas, é só E aproveitando já, essa aqui, ó, a AMI Sampa, é a Associação de Criadores de Abelhas desse tipo no estado de São Paulo. Eu sou Gerson Luiz Pinheiro, eu sou idealizador e fundador da ONG, do projeto SOS Abelha Sem Ferrão. O nosso foco sempre vai ser polinizar o conhecimento da importância das abelhas nativas do Brasil para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Ó, só lembrando, ele não é apicultor, ele é um meliponicultor. Que é abelha sem ferrão. Exatamente. Obrigado, hein? Que isso. Beijo.